Eu quero compartilhar com você uma palavra nessa manhã, né? Nós vamos, na verdade, começar uma nova série de ministrações. Na verdade, é uma sequência, né? Nós temos falado sobre a vida que o Senhor quer te dar, nós temos falado sobre a necessidade de ser cheio do Espírito Santo. A gente trouxe ministrações assim bem práticas de como, na verdade, você precisa, se posicionar diante disso. Mas eu sei que muitas pessoas, quando a gente prega o Evangelho, a gente fala dessa vida que Deus tem para nós, muitas pessoas ainda se sentem travadas. Por quê? Porque há um sentimento muito forte na mente das pessoas, há um sentimento assim muito forte em relação ao pecado, um espírito de condenação que na verdade, trava pessoas, impedem as pessoas na verdade de viver os planos de Deus. Porque se você vive assim debaixo dessa condenação, você acaba na verdade olhando para você, olhando para suas falhas, e você fica assim se sentindo indigno de estar na presença do Senhor. Talvez você olhe assim com saudade de momentos que você já esteve assim na presença do Senhor, e aí você olha para a sua vida hoje e fala assim: mas hoje eu não estou apto, hoje eu não posso por causa do pecado, porque eu fiz isso, fiz aquilo outro. Mas eu quero liberar na sua vida a partir desses dias, né? A partir dessas próximas, lives que nós vamos fazer, nós estaremos falando sobre a vitória sobre o pecado. O Senhor, na verdade, Ele tem uma provisão para você. E na verdade, eu quero declarar sobre a sua vida que você tem vitória sobre o pecado, sobre a condenação, sobre tudo, na verdade, que tem causado assim dificuldade para que você possa romper naquilo que o Senhor te chamou. Então, pastor, mas como que eu faço isso? Olha para aquilo que a Bíblia diz, né? A Bíblia, na verdade, é aquilo que nos conduz, né? O que nós precisamos entender? Que a respeito do Evangelho, o Evangelho, ele é completamente a respeito da bondade de Deus. É Deus, na verdade, vindo em nosso favor. É Deus, na verdade, trazendo vida para nós, uma nova vida, para que a gente possa viver no presente tempo. Nós precisamos receber luz do Espírito Santo para nós entendermos o quanto nós somos amados pelo Pai. Quando nós entendemos isso, o amor, ele nos liberta desse pecado, ele nos liberta desses sentimentos, e na verdade, essa libertação, ela é gradativa. Porque quanto mais amado você se percebe, quanto mais você entende que você é amado pelo Senhor, você vai sendo liberto, na verdade, desse espírito de condenação. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e que para quem está no Senhor, não há condenação. Essa é a mensagem da graça, é o Evangelho da graça. Por mais que muitas pessoas ficam cheias de receios, eu quero afirmar para você categoricamente: a graça não nos leva ao pecado. Muitas pessoas olham e às vezes essa mensagem é muito perigosa, essa mensagem é isso. Não, querido, essa mensagem é o Evangelho. A verdade, na verdade, que nós precisamos ter é o seguinte: olha, a graça não nos leva ao pecado, o que nos leva ao pecado é a lei. A bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. De nós mesmos nós não poderíamos fazer nada, mas porque Deus é bom, nós podemos nos aproximar dele com ousadia, na verdade, e receber o perdão dos nossos pecados e receber uma nova vida. Romanos no capítulo 2, no verso 4, a Bíblia diz o seguinte: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Não é você que se arrepende tão somente, é o que? É a bondade de Deus, por meio do Espírito Santo que foi liberado nas nossas vidas, que vai nos conduzindo, na verdade, para que nós possamos arrepender dos nossos pecados. Querido, não pense, às vezes as pessoas acham que Deus é contra elas. Se existe, situações em que as pessoas, na verdade, são amarradas, na verdade, é exatamente quando elas lidam em relação ao pecado. E eu percebo uma coisa: existe, algumas áreas que o diabo, na verdade, ele trabalha especificamente, e muitas das vezes nós nos vemos presos exatamente nelas. E ele faz com que nós acreditamos em mentira, que a gente pense, na verdade, em mentiras. E a gente fica, na verdade, impedidos, na verdade, de viver aquilo que Deus tem para nós. O que você precisa entender? Tudo que Deus quer prosperar, o diabo quer destruir.
A gente vê isso na vida humana em várias áreas. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas, na verdade, não têm uma perspectiva errada a respeito do sexo? Quantas pessoas, na verdade, ou seja, não associam, na verdade, ou seja, quando pensam em sexo, a palavra, ou seja, a seguinte, o segundo pensamento é sobre pecado. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas estão enganadas. Meu irmão, não pense que Deus, ou seja, que Deus seja contra o sexo, porque o sexo é uma bênção. E na verdade, o que você precisa entender? Nós sabemos pela palavra de Deus que foi Deus que criou o sexo. E na verdade, olha, o primeiro mandamento que Deus deu à humanidade foi o quê? Qual foi esse mandamento? Foi para fazer sexo. Você fala assim, como? Deus disse ao homem o quê? Para crescer e se multiplicar. Meu irmão, minha irmã, como que a gente faz isso? Como que a gente se multiplica? Presta atenção. Então, ou seja, percebe que na verdade, quantas das vezes nós somos enganados por isso? Ou seja, são mentiras do diabo que na verdade travam a nossa vida e nos impedem na verdade de viver aquilo que Deus tem para nós. Outra mentira que muitas das vezes, ou seja, é lançada na nossa mente e que a gente, ou seja, eu percebo assim uma constante repetição disso para todo lado. Presta atenção. Você está repetindo às vezes algumas coisas que não encontram respaldo na palavra de Deus. Querido, muito mais importante que a minha opinião, muito mais importante que a sua opinião, muito mais importante do que aquilo que as autoridades dizem, é o que a palavra de Deus diz. E quer ver? Presta atenção. Quantas das vezes você já ouviu e já repetiu a seguinte expressão? Porque para Deus não tem pecado, pecadinho e pecadão. Pecado é tudo igual. Querido, isso é uma meia verdade. Por quê? Porque pecados não são iguais. Olha, diante de Deus é pecado, é ofensa diante de Deus, mas presta atenção, as consequências de pecados são distintas. Ou seja, existem pecados que têm algumas consequências que são mais graves que as outras, e a palavra de Deus diz isso. Na verdade, o próprio Jesus afirmou a respeito disso. E tem gente pensando o seguinte, mas para Deus tudo é igual, tudo é pecado, querido, presta atenção. Você precisa perceber a partir da ótica do que a palavra de Deus diz. Olha lá em João capítulo 19, 11, olha o que a palavra de Deus diz. Olha, João capítulo 19, verso 11, Jesus respondeu para quem? Para Pilatos. E ele diz o seguinte, olha, não, você, Pilatos, não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Se Jesus está falando que aquele que entregou a ele, quem foi que entregou Jesus a Pilatos? Não foi Judas que traiu? E Jesus está dizendo assim, o pecado dele é maior do que o seu. Opa! Se Jesus está falando isso, eu preciso me atentar para isso. Ou seja, todo pecado, na verdade, ou seja, afeta o Senhor, é contra Deus, mas as consequências são diferentes. Basta você perceber, na verdade, que muitas das vezes o que acontece? Nosso sistema judiciário, que é tão limitado, existem penas diferentes para cada ilícito. Agora, se os homens fazem diferença, quanto mais Deus, que Ele é justo. Então, ou seja, o que precisa estar na sua mente, querido? Querido, o pecado sexual, e a Bíblia, eu quero enfatizar um pouco mais sobre isso, por quê? Porque o pecado sexual, ele é completamente diferente de todos os outros pecados. O apóstolo Paulo diz que todo pecado é fora do corpo, mas o pecado sexual, ele atinge o corpo. Percebe isso? 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, a Bíblia diz o seguinte, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Já imaginou isso? Ou seja, alguns vão dizer, na verdade, ou seja, que o crente que cai, aí a gente precisa avançar um pouquinho aqui e entender, desfazer algumas falsas verdades, desfazer ou seja, ensinamentos que muitas das vezes travam você e você não consegue avançar, exatamente porque está te faltando revelação. Mas o Espírito Santo quer trazer luz sobre a sua vida hoje. Alguns crentes dizem que quem cai no pecado sexual, ele se enche de demônios. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo, ou seja, não é isso.
O que ele diz é que antes, ou seja, ele afirma categoricamente que o crente continua sendo templo do Espírito Santo, ele não deixa de ser, mas isso torna o pecado sexual ainda mais grave, porque na verdade, ou seja, ele ofende a Deus, mas ele ofende a Deus dessa maneira assim, mais implícita, porque você é parte do corpo de Cristo e você na verdade está defraudando isso, você está causando problemas para isso, e isso normalmente, ou seja, o que acontece? O que isso gera nas nossas vidas? Isso gera um ciclo. O ciclo do pecado, e você precisa vencer o ciclo do pecado, você precisa, na verdade, quebrar esse ciclo na sua vida. É um ciclo, na verdade, repetitivo, que a gente percebe que começa, na verdade, com a tentação. Da tentação, a gente muitas das vezes, ou seja, avança para o próximo nível, que é quando a gente, ou seja, é tentado, mas nós temos uma confiança em nós, que nós não vamos cair. Mas esse, na verdade, é apenas o próximo estágio que vai nos levar à queda. E depois da queda, nós vamos nos sentir culpados. E quando nós nos sentimos culpados, o que nós fazemos? Nós vamos e pecamos de novo, e isso continua a se repetir. A tentação leva a confiança na carne, a confiança na carne leva a queda, e a queda leva a culpa. E porque eu já pequei mesmo, agora eu vou chutar o balde, vou continuar vivendo pecado. Isso se torna um ciclo, na verdade, interminável. O grande problema, na verdade, que nós precisamos entender em relação especificamente a esse pecado sexual é a sua repetição. É que ele se torna na vida de muitos, ou seja, um ciclo que, se ele não for quebrado, vai continuar se repetindo, até que você em algum momento você possa dizer não para isso, você possa quebrar isso. Pastor, na verdade, ou seja, como que eu faço isso? É isso que eu quero te ajudar nessa manhã. Você precisa dar um basta, na verdade, em todas as áreas da sua vida, que muitas das vezes tem dado espaço, ou seja, que o diabo tem ganhado terreno para trazer problema para a sua vida. Mas para isso, você precisa entender esse processo. Deixa eu te falar um pouquinho sobre isso, ou seja, como que todo pecado começa na nossa vida. Ele sempre começa nesse primeiro passo em relação à tentação. Ser tentado, que presta atenção, ser tentado não é pecado. Todos nós somos tentados. Tiago vai dizer que cada um de nós é tentado segundo o seu mau desejo. Então todos nós somos tentados. Muitas pessoas, na verdade, eles se deixam levar para o pecado porque são convencidos de quando eles sentem a tentação, já pecaram diante de Deus. Mas isso é um engano. A tentação é diferente. A tentação, ou seja, a tentação é diferente de intenção. Muitos homens, olham para as mulheres, mas aí, ou seja, e olham com aquela intenção impura. Na verdade, ou seja, ele ainda não consumou o pecado. Então, ou seja, ele precisa ter atenção diante disso. Diante de uma tentação, nós temos uma ordem bíblica. E qual que é a ordem bíblica? Fuja do pecado. Fuja do pecado, não tente resistir à tentação, simplesmente fuja dela, fuja daquilo que dá ocasião ao pecado. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, a Bíblia diz o que? Fugir da impureza. Eu tenho para mim um princípio, e eu quero na verdade dizer para você que é um princípio que a palavra de Deus traz para nós. Pastor, que princípio que é esse? Querido, o diabo a gente enfrenta. Satanás a gente enfrenta porque a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas de tentação a gente corre. De tentação a gente corre, porque é a tentação, na verdade, que vai nos levar à queda. Então, ou seja, nós precisamos ser humildes o suficiente para dizer o seguinte: olha, nós não podemos contra isso, nós precisamos vencer isso. E como que nós vencemos, querido? É fugindo da tentação. 2 Timóteo, no capítulo 2, o verso 22, a Bíblia diz assim: foge, outro sim, das paixões da tua mocidade, segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Ou seja, no momento da tentação, querida, a melhor atitude que nós precisamos ter é fugir, é dizermos não ao pecado. É simplesmente, na verdade, ou seja, fugir, ou seja, daquilo que tenta nos arrastar para o pecado. Agora, a tentação,
E aí, ou seja, quando nós não fugimos, quando nós na verdade geramos dentro de nós aquela ideia assim, não, eu consigo, eu sou forte, eu não vou cair, isso aí é para aqueles fracos. Querido, sabe o que acontece? É a manifestação do segundo estágio. Qual que é o segundo estágio? É a confiança na carne. O ciclo do pecado ele é ativado pela tentação, mas ele continua quando eu acho que na minha carne eu consigo vencer. O problema de muito crente é que na verdade em vez de fugir, ou seja, alguns, nutrem dentro de si aquele pensamento assim, eles acreditam que eles podem lidar o pecado com a sua força natural. Isso é chamado de confiança na carne, ou melhor, justiça própria. E a palavra de Deus diz que a soberba precede a queda. Entende isso? A soberba precede a queda. Quando eu acho, na verdade, que eu posso na minha força, que eu dou conta, que eu não caio mais nisso, querido, sabe o que acontece? O diabo está batendo palma para você para dizer o seguinte: vai cair na próxima esquina, vai cair daqui a pouquinho. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. O que é, na verdade, essa confiança na carne? É quando nós pensamos que nós podemos lidar com aquela situação pensando que os outros podem cair, mas nós não. Eu sou forte, eu já passei por tanta coisa, eu vou vencer, e tal. E aí às vezes a gente vira e fala assim, não, o Senhor vai me fortalecer. Querido, presta atenção. O Senhor é que diz que nós devemos fugir. Como é que o Senhor vai ser incoerente com a própria palavra de Deus? Se a palavra de Deus diz que nós devemos fugir diante da tentação, você acha que Ele vai te fortalecer para você ir contra a tentação, querido? É incoerente. Ou seja, o primeiro estágio é a tentação, o segundo estágio é esse sentimento de confiança, ou seja, na carne. E ele vai te levar para o terceiro estágio. E o terceiro estágio é a queda. Quando nós deixamos de fugir e confiamos na carne, inevitavelmente nós cairemos no pecado. Meu irmão, toma cuidado com o pecado, pois ele sempre tem consequências. Mesmo que a gente tenha sido libertos da maldição do pecado, e a Bíblia diz isso, nós somos libertos da maldição do pecado, ainda assim nós estamos sujeitos às suas consequências. Ou seja, Deus perdoa os nossos pecados, mas existem consequências que vêm sobre nós. E a gente às vezes está sofrendo a nossa vida, está passando por luta, por dificuldade. Por quê? Porque na verdade, ou seja, não porque os nossos pecados não foram perdoados, mas são a consequência daquilo que nós escolhemos viver. Então, querido, é preciso que a gente se liberte disso, que a gente vença nisso e que a gente comece, na verdade, uma nova vida. Há uma advertência muito séria do apóstolo Paulo na palavra de Deus para aqueles que defraudam o seu irmão na questão sexual. Há uma advertência forte dele, ele diz o seguinte, que Deus é o vingador. É Deus, na verdade, que vai tratar com essa situação e Ele vai tratar diretamente. Pastor, mas como assim? Está lá em Colossenses, no capítulo 3, o verso 25, a Bíblia diz assim, pois aquele que faz injustiça receberá o troco da injustiça feita. Nisto não há acepção de pessoas. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 4 e 6, o apóstolo Paulo continua dizendo, olha, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não para com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor é contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, Ele é o vingador. Olha, esse texto, na verdade, ele não está dizendo que aquele que cai no pecado sofrerá a ira de Deus, não. Ele diz que ele apenas diz que Deus nunca é neutro, que Deus, na verdade, ele age. Ou seja, se dois filhos chegam diante dele com uma contenda, o que ele vai fazer? Ele vai julgar a causa. Ele jamais fica neutro, Deus jamais fica em cima do muro, não. Ele é claro, ele está do lado da verdade. E se alguém defraudar o seu irmão nessa questão, ou seja, sexual, ele sofrerá a disciplina do Pai. O Senhor vai corrigir.
Então, ou seja, é importante que a gente entenda, na verdade, que a queda, ela é algo que pode ser evitado, desde que nós não confiemos na nossa carne, desde que nós fugimos da tentação. Mas e quando acontece a queda? O que acontece? E agora, pastor? E depois da queda? O apóstolo João, o apóstolo do amor, diz o seguinte: filhinhos, não pequeis. Todavia, se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado diante do Pai. O Senhor, Ele é o nosso advogado, e Ele, na verdade, ou seja, o Senhor vai nos conduzir ao arrependimento para que a gente possa se levantar. Mas qual que é o problema? Depois da queda, ou seja, inicia o próximo estágio. Tentação, confiança na carne, queda. Acabou aqui? Não! Tem um outro estágio. Qual que é esse outro estágio? A culpa, a condenação. A não ser que você não tenha nascido de novo, ou seja, inevitavelmente, diante do pecado, diante da queda, você vai se sentir culpado. Agora, o que acontece? O diabo, que na verdade ele era o tentador, depois da queda, ele muda de personagem, ele muda de atitude. Se antes ele estava te tentando, te oferecendo, agora depois da queda ele se torna o acusador. Mas se você, querido, não conseguiu dizer não em nenhum momento, então agora é o momento de você dizer não. Mas como assim, pastor? Eu já caí. Eu sei. Mas o Senhor é rico em misericórdia para te perdoar. E aqui, na verdade, você precisa quebrar esse ciclo. Se você, na verdade, entra pelo caminho da culpa, sabe o que vai acontecer? Você vai entrar numa repetição contínua daquilo. Ou seja, muitos, na verdade, nessa hora, ou seja, de maneira errada, o que eles pensam? Que quanto mais condenação eles sentirem, mais força eles terão para vencer o pecado da próxima vez que está errado. Isso não é verdade. A condenação, na verdade, ela torna o pecado mais forte. Porque você vai pensar da seguinte forma assim: já que eu errei, já que eu já errei, agora eu vou acabar de errar mesmo. Minha vida, já que eu já pequei mesmo, agora eu vou viver assim. Por que isso acontece? Paulo diz que a força do pecado é a lei. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 56, ele diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A lei, na verdade, nos mostra que nós somos falhos, que nós não damos conta. E, na verdade, quanto mais você vive debaixo da lei, mais o pecado vai se manifestar na sua carne. Mas como saber, pastor, se eu estou vivendo debaixo da lei? Basta você ver se você vive debaixo de condenação. Se você continuamente está se condenando em relação a isso, é por quê? Porque você está olhando para si. Você está se olhando para si, e quando você olha para si, você só enxerga o quê? Defeitos. Lá em João, no capítulo 5, verso 45, a Bíblia diz o seguinte: não pensais que eu vos acusarei perante o Pai. Jesus está dizendo o seguinte: se você está pensando que eu, Jesus, vou te acusar diante do Pai, você está errado. Quem vos acusa é Moisés. Querido, presta atenção. Moisés aqui é um símbolo. Moisés é um símbolo da lei. A lei foi escrita por Moisés. Quem vos acusa é a lei. Quem tende, ou seja, em quem vocês têm firmado a confiança. Na verdade, ou seja, quando você confia, ou seja, que você consegue fazer, você está confiando no seu mérito. Moisés, ele é um símbolo da lei. Isso significa que quem nos acusa é a lei. Na verdade, o que o diabo faz? O que o acusador faz? Ou seja, ele, como diz, quando ele fica, na verdade, ou seja, ele usa a lei para nos acusar. Ele usa, na verdade, a lei, ou seja, essa questão do mérito, de pensar no que você merece, para gerar o quê? Acusação. E quando nós aceitamos essa condenação, nós nos colocamos debaixo da lei. E aí nós estamos debaixo da lei do pecado, e isso se torna mais forte em nós. Logo a nossa força para vencer essas situações, ela se vai. A consequência da lei é sempre condenação. Isso significa que o sentimento de condenação e acusação é que dá força para o pecado continuar na sua vida. O que podemos dizer é que a força do pecado é a condenação. Então, ou seja, você caiu, você pecou, o que acontece? Você vai ficar se condenando. Mas eu sou miserável. Como que eu pude fazer isso? Mas não é possível que eu caí de novo. Enquanto você ficar alimentando esse tipo de pensamento, o que vai acontecer?
a sua força vai ser menor. A sua força vai ser menor e logo você vai cair de novo. A lei traz o conhecimento do pecado, e com o conhecimento do pecado, a condenação. Ser liberto da lei é ser livre de toda condenação. Em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 9, a lei é chamada de um ministério da condenação. Mas deixa eu te dizer, o Evangelho é chamado do ministério da justiça. Ministério da justiça. O ministério da condenação sempre produz morte, mas a justiça de Cristo traz vida. Ou seja, é isso que você precisa entender, nós somos reconciliados com Ele. Quando alguém realmente tem a revelação que não está mais debaixo da condenação, essa pessoa vence o pecado. Você pode identificar isso, na verdade, na vida do apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aos Romanos, ele deixa clara a sua fraqueza no capítulo 7, mas no capítulo 8 ele afirma o que? Ele reconhece o pecado, ele reconhece as suas falhas, mas no capítulo 8 ele começa dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu preciso me firmar nessa verdade. João, no capítulo 8, o Senhor disse para aquela mulher que havia sido pega em adultério. Os fariseus trouxeram aquela mulher, exporam ela, ou seja, na praça pública, e aí eles foram colocar Jesus em teste. Essa mulher fez isso, aquilo, aquilo outro. A lei de Moisés diz que que ela deve ser apedrejada. E o Senhor, o que o Senhor diz? E aí o Senhor diz o seguinte: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí a Bíblia diz que um a um, dos mais velhos até os mais novos, aqueles acusadores, eles foram, na verdade, fazendo o quê? Foram se retirando. E quando todos saíram e ficou apenas o Senhor e aquela mulher, o Senhor perguntou assim: aonde estão os teus acusadores? Ela não tinha mais ninguém. E o que Jesus disse? Nem eu, tampouco, te condeno. Vai e não peques mais. Porque deixa eu te perguntar uma coisa: com que força essa mulher vai não pecar mais? Sabe qual é a força? Sabe de onde vem a força para ela fazer isso? Da não condenação, do Senhor não condenar ela. O Senhor está dizendo assim: eu não te condeno, eu não te condeno, vai, não peques mais. A mulher, na verdade, essa mulher só poderia cumprir essa ordem de não pecar porque ela tinha recebido um dom, o dom da não condenação. Um presente, foi um presente que Deus deu para ela. Ou seja, ela merecia condenação? Merecia, assim como eu, como você. Mas o amor do Senhor é maior do que todas as coisas. Quem se sente debaixo da condenação está condenado a repetir o pecado para sempre. Mas se você entende que o Senhor, na verdade, Ele te abre essa janela de oportunidade para você mudar de vida, você entende que não está mais debaixo da lei, ou seja, que você não está debaixo mais da condenação, você se torna livre. O pecado não terá domínio sobre você. Por quê? Porque não estamos debaixo da lei, ou seja, debaixo da condenação. É o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 6, verso 14. A lei significa receber o favor como condição de obedecermos o mandamento. Ou seja, eu obedeci, eu sou abençoado. E ou seja, como não obedecemos, como não conseguimos obedecer, o resultado vai ser sempre condenação. Mas hoje nós estamos debaixo do favor imerecido. Ou seja, eu não mereço, mas o Senhor me amou. A graça de Deus é isso. A graça de Deus é isso, ou seja, eu não mereço, mas o Senhor me amou e Ele liberou sobre mim esse favor. Eu estou debaixo do favor de Deus. O motivo pelo qual não há condenação, porque os nossos pecados foram colocados, ou seja, todos no Senhor Jesus. No Calvário Ele morreu para que todos os nossos pecados fossem perdoados. Do pecado mais sutil àquele mais grotesco, todos foram colocados sobre o Senhor Jesus. Deus não ignorou nenhum deles. E é por esse motivo que nós não temos condenação hoje,
porque o nosso pecado, ou seja, eles já foram condenados no corpo de outro. E uma vez que o crime foi punido, ele não pode ser punido duas vezes. É você saber o seguinte: um crime não pode ser punido duas vezes. O Senhor já pagou esse preço por isso. Na verdade, você precisa desfrutar. Ou seja, do quê? Você precisa desfrutar da liberdade. A razão pelo qual caímos no pecado é a confiança na nossa carne. E se a condenação nos leva de volta ao pecado, isso nos mostra que o sentimento de condenação ele está baseado aonde? Na nossa confiança na carne. Acalentar esse tipo de sentimento de condenação é dizer com o sacrifício de Jesus Cristo que ele não teve valor, que ele é insuficiente, que eu preciso obedecer para receber o perdão, que eu preciso fazer as coisas tudo certinho. Querido, você vai fazer as coisas certas, não é porque você dá conta, mas é porque o Senhor te capacita. É na força do Senhor que você vai vencer o pecado. Quando nós agimos assim, ou seja, nós estamos deixando de desfrutar da graça. Quando você fica focado assim: eu não consigo, eu pequei de novo, eu falhei. Ou seja, se você cair, querido, saiba que você tem um advogado. Você pode clamar ao Senhor, você pode se arrepender e o Senhor virá em seu socorro. Ou seja, o diabo está te acusando, as pessoas estão te acusando, mas o Senhor está abrindo os braços para você e está de fato, ou seja, desejando que você, na verdade, seja livre disso. Mas olha, para isso você precisa sair, quebrar esse ciclo do pecado. A condenação ela vai te levar de volta para o pecado. Mas se você entende a graça de Deus, ou seja, você entende o seguinte: eu estou debaixo do favor de Deus. E se eu estou debaixo do favor de Deus, ou seja, não há condenação para mim. O sentimento de condenação nada mais é do que justiça própria disfarçada. É a carne tentando mostrar que está triste pelo pecado, com o fim de fazer o quê? De conquistar algum mérito. É você enganando a você mesmo. Os que possuem justiça própria, eles estão sempre olhando para si e pensando assim, o quanto que eles são bons. Mas os que aceitam, na verdade, ou seja, os que aceitam a condenação, eles também estão ocupados consigo mesmo e sempre se olhando para encontrar alguma coisa, ou seja, boa em si. E sabe qual que é o resultado disso? Eles não encontram. Em nós mesmos não há nada de bom. O que você precisa fazer, querido, nessa manhã? Deus está te chamando nessa manhã a você mudar o foco. Qual que é o foco? Não olhe para você, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Por quê? Porque Ele é autor e consumador da nossa fé. É Ele quem perdoa os nossos pecados, é Ele quem pagou o preço para que nós fôssemos livres. E hoje nós podemos, na verdade, receber essa bênção porque Ele morreu na cruz por nós, amém? Querido, eu quero orar por você nessa manhã. Deus quer liberar sobre a sua vida coisas novas. Deus quer trazer vitória sobre a sua vida. Deus quer, na verdade, que você seja livre de toda e qualquer condenação. Ora comigo agora. Pai, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos traz paz. Porque a Tua palavra, Deus, alivia essa bagagem. Ó Deus, a Tua palavra diz que o convite do Senhor para nós, ó Deus amado, é para que nós possamos ir até o Senhor. E ó Deus, trocar esse fardo, deixar esse fardo da condenação, do pecado, Deus, e trocar pelo Teu fardo. E a Bíblia diz que o Senhor vai nos aliviar. O convite do Senhor é: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus tem descanso para você. Meu irmão, em nome de Jesus, descanse na bondade de Deus. Pai, nos ajude, Senhor, a descansar na Tua bondade. Espírito Santo, em nome de Jesus, quebra esse ciclo agora na vida, Senhor amado, desse homem, dessa mulher que ora comigo. Oh Espírito Santo, traga luz ao entendimento dessa pessoa, para que ela possa viver segundo a bondade do Senhor, segundo aquilo que a Tua palavra diz a respeito dela. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos esse ciclo, independente de qual estágio essa pessoa esteja. Se ela está sendo tentada, em nome de Jesus, fortaleça ela, Deus, para que ela possa fugir dessa tentação.
Ó Deus, se ela está nesse estágio da confiança em si próprio, na confiança na carne, Pai, em nome de Jesus, Deus, abre os olhos dessa pessoa, Deus, para que ela possa entender a necessidade de fugir, de não confiar na carne, mas de confiar no Senhor. Ó Deus, se existem pessoas que já estão caídas, que se deixaram levar pelo pecado, estão envergonhadas, estão se sentindo condenadas, nesse momento, Deus amado, que o mesmo sentimento que houve na vida daquela mulher, que o Senhor acolheu diante daquela acusação, e que o Senhor a livrou da condenação, Deus, esse mesmo sentimento, ó Deus, esteja sobre essa pessoa, e que ela possa se sentir amada pelo Senhor, ó Deus amado, perdoada, restaurada em nome de Jesus, e provida da unção necessária para vencer o pecado. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos esse espírito de condenação e declaramos, ó Deus, que nós estamos debaixo de uma nova aliança, e na nova aliança nós estamos em Cristo, e se nós estamos em Cristo, nenhuma condenação há para nós. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia! Oh Deus, obrigado, Jesus. Obrigado por essa realidade na minha vida e na vida dos meus irmãos. Ó Deus, em nome de Jesus, traga revelação, clareza a esse coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer que você experimente uma novidade de vida. Aleluia. Querido, eu quero